Ó, que grande alegria estar novamente com vocês, meus irmãos, e esse período tão gostoso que vivenciamos em comemoração do Natal. Nós cantaremos alguns cânticos natalinos e eu queria convidar você a cantar conosco. Meu nome é Eli Lima, faço parte do Ministério de Adoração da Igreja River, uma igreja presbiteriana no bairro de Itaquari, Brasília, Distrito Federal. E vamos cantar Ó Noite Santa, esse primeiro cântico, que nos fala, traz uma concepção dos pastores, né? Quando estavam indo num encontro, ou talvez o autor pensasse nisso, né? Ó Noite Santa de estrelas fulgurantes. Eu me lembro quando pequeno, mamãe e meu pai me ensinavam a cantar cânticos natalinos, a gente ao redor, todos sentados ao sofá, cantando. E eu gosto muito de cantar. Queria convidar você a cantar esses cânticos. Ó noite santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança, em clara aurora nova luz se ergueu. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o nosso Rei. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Com os corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Os magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o Rei dos Reis. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o nosso Rei. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Aleluia! Glória ao Senhor! Outro cântico que eu gosto muito, Surgem Anjos Proclamando. Um cântico tradicional, cantado em muitas cantatas, muitas igrejas. E eu, ouvindo, achei interessante e coloquei uma roupagem dentro da concepção harmônica. E eu gostaria que vocês cantassem também. A harmonia continua a mesma, mas a diferença, comparando com os hinos mais tradicionais, tornou-se mais alegre, mais ritmada. Cante conosco. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor.
lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Povos, tribos celebraram, glória a Deus também dizei. De joelhos adorai-o, Ele é o Cristo, grande Rei. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Mais uma vez a terceira estrofe. Preço lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória a Deus nas alturas. 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 Glória ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Essa data maravilhosa que nós estamos comemorando, Pai, é para dedicar e colocar nos nossos corações que o Natal, o nascimento de Cristo, tem que nascer nos nossos corações, Pai. Cristo, que é a razão de toda a nossa comemoração. Não é através dos presentes, das coisas comerciais que se é colocado na mídia, mas é a ênfase em Ti, Pai, em glorificar-Te, em exaltar ao Senhor, ao Deus Pai, que mandou Seu Filho para nós, Pai. Por isso nós Te glorificamos e Te agradecemos
em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória ao Senhor. Acabamos de adorar ao Senhor agora com os nossos louvores, com as nossas músicas, com a nossa adoração. Eu quero te convidar nesse momento também para continuar em adoração por meio dos dízimos e das ofertas. O Salmo 116, o verso 12, diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Essa é a pergunta que o salmista faz a si mesmo, buscando em sua consciência uma forma de expressar a Deus a sua gratidão. Gratidão por tudo aquilo que ele recebeu do Senhor. Dízimos e ofertas representam a nossa aliança, o nosso amor para com Deus, e é uma expressão também de gratidão e de adoração. Quero convidar você que está aparecendo as nossas contas aqui, você tem a oportunidade de dizimar ao Senhor, de ofertar a Deus. Eu quero desafiar você. Você certamente foi abençoado por Deus de uma forma muito especial durante esse ano de 2020 e você tem muitas razões para retribuir a Deus, para ofertar ao Senhor. Outra tradução diz assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Que tal você separar uma oferta especial e, por meio aí das nossas contas, ofertar a Deus em gratidão, em adoração por tudo aquilo que você recebeu nesse ano de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor, diz a palavra de Deus para as nossas vidas, e você tem essa consciência de que o Senhor guardou, protegeu, te abençoou e te trouxe até aqui. Então adora o Senhor com seus dízimos, entregando aquilo que pertence a Ele, e experimente, desfrute das bênçãos de Deus, advindas da fidelidade, do comprometimento em ser fiel ao Senhor. E oferte a Deus em gratidão, oferte a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz e fará na sua vida. Lança a sua semente, porque depois de muitos dias você vai ter o que colher. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por todo o teu cuidado, por todo o teu amor para conosco. Te louvamos pela alegria de ofertarmos a Ti, de devolvermos os nossos dízimos, as nossas ofertas a Ti. E nós queremos agradecer ao Senhor por todos os benefícios do Senhor para conosco. Pai, abençoe essa casa, essa vida, essa pessoa que está aqui, Senhor, assistindo e recebendo essa palavra, essa ministração agora. Abençoe suas finanças, que esse novo ano que está para nascer venha, Deus, com abundância sobre a vida de cada um, que o Senhor derrame generosamente graça, favor e multiplicação na vida financeira, na vida material dos teus filhos. Eu oro também para que o Senhor repreenda todo devorador, cortador, migrador, destruidor na vida dos teus filhos. Torna a videira deles frutíferas e a terra produtiva para a glória e para louvor de Jesus. Essa é a nossa oração com perdão dos nossos pecados. Amém. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Ande, caminhe, siga em frente em gratidão e em honra. Partiu Ano Novo! Sou o pastor Luciano da Igreja Presbiteriana Reviver no Taquari, Distrito Federal, e esse é o tema da nossa última mensagem do ano. Partiu Ano Novo! 2021 está chegando e nós queremos estar preparados para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e também através das nossas vidas. E nós queremos compartilhar então essa palavra que está em Gênesis, capítulo 31, versículos 17 e 18. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai, fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem os camelos, ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Então aqui é o final, o meio de uma história onde narra a vida de Jacó. Jacó, então, ele tem o nome
enganador, e ele vem então numa sucessão de acontecimentos, e aqui então ele já está numa fase onde ele havia enganado pessoas, onde ele havia sido enganado por pessoas, e aí então ele resolve tomar uma decisão. E eu gostaria então de iniciar falando a respeito de relacionamentos. Por quê? Porque Jacó nasce da promessa. Ele é filho de Isaac, que era filho de Abraão. A promessa da linhagem de uma grande nação. E também da profecia que o governo seria através da vida de Jacó. Lembra? Lá na palavra de Deus está escrito, né? O mais novo governará sobre o mais velho. Então era para Jacó ter partido, era para ele ter tido uma vida de conquista, de avanços, né? De ter muitos filhos, de ter muitos frutos, era para a vida dele ser um sucesso, mas ele encontra grandes entraves na sua vida. Ele era de um lar disfuncional, ele tinha o caráter deformado, né? A mentira e o engano faziam parte do seu dia a dia, e o pior de tudo, né? Tudo isso apoiado pela sua própria mãe. Então ele fazia parte, ele estava envolvido numa situação de relacionamentos doentios, né? Com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, depois vem a sua esposa, Raquel, Lia, Labão, os filhos de Labão, e aí então Jacó precisa viver fugindo, né? Ele passa a ser enganado por onde vai. Você já se sentiu enganado por onde você passou? O que eu quero dizer para você nesta hora é que não importa o que tenha acontecido, você pode partir para um novo tempo. A virada de um ano para o outro é uma oportunidade para você mudar, é uma oportunidade para você recomeçar. E é sobre isso que nós queremos falar nesta palavra, né? Que é possível sim mudar, que é possível sim recomeçar. Quando você opta em mudar, quando você opta em recomeçar, tudo passa a acontecer de maneira diferente, né? Isso determina o seu relacionamento consigo mesmo, isso determina o seu relacionamento com a Trindade, isso determina o seu relacionamento com a Bíblia, né? Ler e praticar a palavra de Deus. O seu relacionamento com você precisa cuidar de você. Nós precisamos cuidar desse templo, que é o templo do Espírito Santo. Quanto tempo faz que você não vai ao médico? Qual foi sua última consulta? Precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Se nós cremos que Deus vai fazer mudanças na nossa vida e que Deus também vai fazer mudanças através da nossa vida, nós precisamos melhorar o nosso relacionamento conosco mesmo. Então, o seu relacionamento também com a Trindade, glória a Deus, porque a revelação ela vem de uma maneira tremenda, né? Nós estamos com o tema da palavra, partiu o ano novo, e o nosso pastor Lincoln teve já a revelação, ele já teve a visão, ele já teve entregue por Deus, né? O que será o nosso ano de 2021. E o tema do ano de 2021 é intimidade. E a intimidade então vai melhorar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E nós precisamos ter um relacionamento com a Bíblia. Nós precisamos ler e praticar a palavra de Deus. Umas mensagens atrás, eu creio que eu deva ter compartilhado com você. É o nosso job, o nosso trabalho, nosso job, jejum, oração e Bíblia, né? E isso vai determinar que nós queremos mudar e que nós queremos recomeçar, né? Salmo 31, 20 diz assim: com a proteção da tua presença, tu os livra dos planos dos maus, num esconderijo seguro, tu os esconde das ofensas dos seus inimigos. Querido, a grande questão não é o que aconteceu com você de ruim, a questão é o tipo de relacionamento que você tem com Deus. Talvez você, assim, a exemplo de Jacó, tenha feito parte de um lar disfuncional, talvez você tenha tido amizades disfuncionais, amizades tóxicas, talvez você tenha tido até relacionamentos tóxicos que te afastaram de Deus.
Então, a questão não é o que aconteceu com você de ruim, a questão é o teu relacionamento com Deus, a questão é o relacionamento que você tem com Deus, porque se você está perto de Deus, você será curado. Se você está perto de Deus, os seus relacionamentos serão restaurados. Se você está perto de Deus, você ficará bem. Tudo vai bem quando nós estamos perto de Deus. Alguns dos enroscos nos relacionamentos de Jacó era o relacionamento com os seus pais, por exemplo, porque era um relacionamento disfuncional, Os seus pais não cumpriram o papel de pai e mãe. Faltou homem, faltou mulher de verdade. Então nós precisamos cumprir o nosso papel. Então, como pai, eu preciso cumprir o meu papel. Como marido, eu preciso cumprir o meu papel. Como filho, eu preciso cumprir o meu papel. Os nossos relacionamentos não podem ser enrosco. Nossos relacionamentos precisam ser saudáveis. Então, o que será que nós precisamos mudar nos nossos relacionamentos? O que nós precisamos recomeçar nos nossos relacionamentos? Outro enrosco no relacionamento de Jacó era o relacionamento com o irmão. Jogos de engano, tentando enganar o seu irmão. E aí então nós precisamos avaliar também como tem sido o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Será que é um relacionamento de fidelidade? Será que é um relacionamento de amizade? Um relacionamento onde não ocorrem jogos de engano? Nós precisamos reavaliar esses relacionamentos. Depois vem o relacionamento com Raquel e com Lia, um relacionamento precipitado, um relacionamento enrolado. Se você lê a história, e você que já conhece a história se lembrar, Jacó trabalhou para poder casar com a sua esposa Raquel. Porém, o seu sogro acabou enganando o enganador. Daí então, quando ele casa e depois da lua de mel, ele vai perceber que ele não estava casado com a Raquel, ele estava casado com a Lia. E aí então Jacó chega e vai conversar com o sogro explica para ele: aqui não é assim que acontece, primeiro tem que casar a mais velha e assim por diante. Mas era um enrosco, E daí então vem o seu relacionamento com o seu sogro. Por quê? Ele começa a trabalhar para o sogro e ele se sente enganado, e aí então começa toda uma história de enrolo, uma história de engano, de difamação. Então, Jacó, ele está na Bíblia para você acreditar, para eu acreditar que se Jacó deu certo, há esperança para nós também. E eu quero dizer para você, querido, que se eu dei certo, há esperança para você também, tá? E aí então Jacó retorna a Deus, ele renova os seus relacionamentos, ele ouve a voz de Deus, ele sai da Mesopotâmia, ele luta com Deus, ele pede perdão para o seu irmão e ele é liberado para viver uma vida abençoada. Jacó alcançou, ele lutou e mudou. Jacó partiu. Então aqui nós vemos a história de uma mudança. Ele mudou da Mesopotâmia para Canaã. E o que eu quero te encorajar nesta palavra é que Deus te chama para partir para um novo ano, para um tempo novo em sua vida. Partiu o ano novo? Então eu quero incentivar a você a partir para um tempo novo em sua vida em 2021. E para isso nós vamos compartilhar aqui a palavra, nós vamos ler a palavra e vamos verificar o que Jacó fez que deu certo para ele partir para um novo tempo, para ele mudar, para ele recomeçar. A primeira coisa está em Gênesis capítulo 31, no versículo 18. Ajuntou tudo o que tinha e partiu. Então a primeira coisa que Jacó fez, ele decidiu partir para um novo tempo. Então eu quero encorajar você a decidir partir para um novo tempo. Nós precisamos estabelecer: eu quero e eu vou mudar. Jacó pensou, Jacó teve Deus conversando com ele em sonho. Jacó conversou com as suas esposas e ele agiu rápido. Então aquilo que você precisa decidir para partir para um novo tempo, você precisa fazer rápido, você precisa decidir rápido. Com quem que você precisa conversar? Com quem que você precisa falar? Nós nos apegamos a relacionamentos doentios, nós nos
nos apegamos a relacionamentos tóxicos. Qual é o relacionamento tóxico que tem impedido você de partir para um novo tempo? Você precisa reavaliar isso, você precisa recalcular isso. Nós precisamos mudar a conduta, e mudar a conduta é uma das coisas mais difíceis que existe. Talvez você vai precisar bloquear algumas pessoas, talvez você vai precisar deixar de seguir umas, talvez você precisará deixar de seguir outras tantas, deixar de ser seguido. Jacó ficou indignado, né? Olha a indignação dele aqui, narrada em Gênesis capítulo 31, versículo 38. Durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, ele está indignado aqui com o seu sogro, né? Porque ele trabalhou e ele foi enganado. Então, quando Jacó toma essa atitude, o que ele está querendo dizer é o seguinte: eu não aguento mais. Labão, eu quero sair desse lugar. Este não é o meu lugar, é um lugar de engano, é um lugar de enrosco. Talvez então você esteja precisando, meu querido, tomar essa posição, de ficar indignado, de dizer que você não aguenta mais, que você quer sair desse lugar. Você tem que declarar isso. Você precisa dizer: eu quero e eu vou mudar. E para partirmos para um novo tempo, nós precisamos estabelecer aquilo que nós precisamos mudar, ou principal, aquilo que nós vamos mudar, aquilo que nós devemos e aquilo que nós vamos mudar. Talvez você seja muito fechado, você não consegue se abrir, você não consegue falar, talvez você não consegue elogiar as pessoas, talvez você não consiga ser elogiado, talvez você não consegue abraçar as pessoas, talvez você não consiga ser abraçado. Então, para partirmos para um novo tempo, nós precisamos estabelecer o que nós precisamos mudar. Talvez você não tenha lido a palavra esse ano como você gostaria de ter lido. Então, para isso mudar, nós só vamos mudar se nós lermos a palavra, adotarmos uma postura de fazermos a coisa certa. Nós sabemos o que é a coisa certa, nós só precisamos fazer. Existem coisas nas nossas vidas que hoje fazemos de maneira natural, se tornaram hábitos para nós. E a palavra de Deus é o nosso alimento. Então todos os dias você toma o seu café da manhã, você almoça, talvez faça um lanche à tarde, você janta, faz um lanche para dormir, você se alimenta. Então você precisa se alimentar da palavra de Deus da mesma forma. Então você precisa decidir qual é o horário dessa refeição e fazer disso um hábito, para mudarmos, para nós mudarmos, nós precisamos nos posicionar. Talvez você não consegue conversar com ninguém em casa. Você chega em casa, você se tranca no seu quarto e só fica com o seu celular. Nós precisamos estabelecer aquilo que vamos mudar. Então, amado, Deus te chama para um novo ano e para isso, decida partir para um tempo novo. Nós precisamos decidir que 2021 vai ser um novo tempo, um novo ano, e coisas novas acontecerão na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa amizade, em tudo. Nós precisamos decidir mudar. O que você precisa mudar? Começa a pensar aí o que você precisa mudar e já vai anotando. Vai fazendo aí o teu caderno dos sonhos, e no teu caderno dos sonhos vai ter um espaço ali para você colocar mudanças. O que eu preciso mudar? Segunda coisa que Jacó nos ensina está no versículo 23 do capítulo 31. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. A segunda coisa é: lute corajosamente. Talvez quando Jacó viu Labão chegando, a vontade dele era de fugir, mas ele resolveu ficar e lutar corajosamente. Lutar no sentido de enfrentar a situação. Nós precisamos estar bem resolvidos. Querido, não há mudança sem luta. E a vontade de Deus, ela é automática, Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos lutar corajosamente, nós precisamos enfrentar os problemas, né? E nós temos 3 inimigos a vencer. Nós temos 3 inimigos a vencer: a carne, o diabo e o mundo. A carne são os desejos, são as suas vontades. O diabo é uma oposição maligna que, por mais que algumas pessoas acreditem que ele não existe, ele existe, e a oposição é maligna. E o mundo, então, são os valores, aquilo que o mundo tem como valor, né? Que nós estamos vendo a todo momento pessoas se dobrando a esses valores. Então, esses inimigos, eles querem estragar o seu namoro, querem estragar o seu casamento, querem roubar o seu potencial, querem roubar o seu crescimento, querem roubar aquilo que Deus tem preparado para você, querem roubar o teu ministério, né? E como nós vencemos esses 3 inimigos, né? A carne nós vamos vencer fugindo, né? Nós temos que fugir. O diabo nós vamos fugir resistindo. E o mundo renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Deus te chama para um novo ano. Então, lute corajosamente. E uma receita para lutar corajosamente é o Job, né? Eu já falei isso em outra mensagem. É o nosso Job, o nosso trabalho. Job, jejum, oração e Bíblia. Nós precisamos estar bem articulados com esse Job, para que as coisas aconteçam, para nós podermos ouvir a voz de Deus, para nós podermos estar preparados para aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos renovar a nossa mente através da leitura diária de Bíblia. Nós precisamos, e não só ler, mas colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então não esquece, querido, do teu Job, né? Outra lição que nós temos, versículo 24. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: cuidado, não faça nada a Jacó. Então o terceiro passo, creia na intervenção sobrenatural de Deus. Querido, a mudança não vem apenas com psicologia, a mudança não vem apenas com boa vontade. Se Deus não interferir, nós não temos condições de vencer. Sem a intervenção divina, nós não temos condições de vencer. Nós temos que crer na intervenção, nós precisamos buscar a intervenção, orar por ela, procurar na Bíblia a respeito disso, para que aí então aconteça a nossa vitória. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior será a intervenção dele na sua vida. Quanto mais intimidade com Deus nós tivermos, mais condições de vencermos nós teremos. Versículo 42 diz assim: se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaac temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite ele resolveu a questão. Aqui Jacó está conversando com Labão, né? Ele está dizendo para Labão que se Deus não estivesse com ele, né, o Labão teria mandado Jacó embora de mãos vazias. Ele ia com uma mão na frente e outra atrás. Só que daí ele continua dizendo: mas Deus viu o meu sofrimento, né, e resolveu a questão ontem à noite. Por quê? Porque Deus tinha dado o sonho para Labão, né? A gente acabou de ler, né? Deus tinha dado um sonho a Labão que não era para ele fazer nada para Jacó. Mas para isso, Jacó tinha que ter intimidade com Deus. Porque senão, como que Deus ia saber da necessidade? Por mais que Deus seja onisciente, é importante nós nos achegarmos a Ele e entregar a Ele todas as nossas súplicas, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as suas súplicas sejam apresentadas a Deus. Nós precisamos apresentar a Deus as nossas necessidades, as nossas vontades. O que nós precisamos pedir para Deus? Talvez, para Deus poder resolver aquela questão, você precisa falar para Ele, entregar para Ele, para quem
Quem Deus precisa fazer sonhar para não te alcançar, para não te fazer mal? Precisamos conversar com Ele, termos intimidade. E olha que tremendo, 2021 vai ser o ano da intimidade. Pastor Lincoln recebeu essa revelação de Deus, recebeu esse presente de Deus. O tema de 2021, a palavra de 2021 é intimidade. Intimidade, nós precisamos buscar isso a todo tempo. Querido, Deus te chama para um novo ano, então creia na intervenção de Deus na tua vida, creia na intervenção de Deus no teu casamento, creia na intervenção de Deus lá no teu trabalho, lá na faculdade, lá aonde você precisa. Creia e Deus vai fazer a intervenção necessária. No versículo 55, nós vamos ver o próximo passo. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou. E depois foi embora, voltando para a sua terra. Então, o próximo passo: decida se despedir do velho e viver o novo de fato. Despeça Labão da sua vida, meu querido. Deixa ele ir embora. Quando você se despede de Labão, a Mesopotâmia fica para trás. Não repita os mesmos erros. Quebre o ciclo destrutivo. Mude. O cientista mais famoso do mundo diz que é loucura querer que as coisas fiquem diferentes fazendo a mesma coisa. Nós precisamos mudar, nós precisamos fazer diferente. A palavra de Deus diz: as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Querido, a sua vida não para no arrependimento, de fato ela começa no arrependimento. Quando Jacó se encontra com Deus, tudo muda. Jacó não tinha o que você tem, Jacó não tinha Bíblia, Jacó não tinha igreja, Jacó não tinha pequeno grupo, Jacó não tinha discipulado, Jacó não tinha rede social, Jacó não tinha essa mensagem que você está recebendo agora através do vídeo na tua casa. Jacó não tinha nada disso, mas ele se encontrou com Deus e tudo mudou na sua vida. Quando ele se encontra com Deus, até o nome dele muda. Nós precisamos nos encontrar com Deus para tudo mudar. Querido, querida, Deus te chama para um novo ano. Decida se despedir do velho e viver o novo de fato. Nós vimos aqui 4 passos para que nós possamos partir para um ano novo. O primeiro passo é decidir partir para um novo tempo. O segundo é lutar corajosamente. O terceiro é crer na intervenção de Deus. E o quarto e último passo é decidir se despedir do velho e viver o novo de fato. Decida mudar, decida recomeçar. Quero encerrar com Lucas capítulo 3, versículo 4 ao 6. Isso aconteceu, como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas, e todos verão a salvação que Deus dá. Deus os abençoe. Partiu o ano novo. Bora 2021. Nós estamos encerrando a nossa celebração aqui online mais uma vez. Você recebeu a palavra de Deus para o seu coração, te empoderando para a virada do ano, para a retomada da sua vida, redescobertas e a sua jornada no ano de 2021.
Que esses princípios que você recebeu, você possa colocar em prática na sua vida. E eu quero te dar um conselho. Caminhe em intimidade com Deus. Caminhe em intimidade. E assim, a esperança em Jesus Cristo estará firme e pujante no seu coração. Caminhe conosco, nós somos a Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana no Taquari e na região norte de Brasília. Nós somos uma família para pertencer e aqui é um lugar para inspirar e abençoar a sua vida. Está aqui os nossos contatos, você pode entrar em contato conosco para receber uma oração, para ser discipulado. Se você recebeu Jesus, nós queremos caminhar com você. Estamos aqui para sermos família com você. Tá? Nós estamos nos reunindo quinzenalmente em presencial e nós, na outra quinzena, nos reunimos online. E é sempre uma alegria ter a sua companhia, ter a sua presença conosco. Eu quero estimular você também a ouvir a ministração do último final de semana que está no nosso Facebook e que vai abençoar a você. É uma palavra de direção para a sua vida no ano de 2021. Esteja conosco, Deus abençoe, que tenha um ano novo extraordinário, marcado pela presença de Deus, que Jesus Cristo seja Senhor da sua vida e o diretor da sua história. Eu quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de celebrarmos ao Senhor, de estarmos juntos em família. Obrigado pela vida do pastor Luciano, por essa palavra que nós recebemos por meio da vida dele. Obrigado por todas as pessoas, ó Deus, que têm estado conosco, pela família Reviver, por cada irmão, cada irmã, cada filho espiritual. Quero agradecer por cada pessoa que tem estado conosco, servindo a Ti. E em nome de Jesus eu quero te pedir que só abençoe a vida dos teus filhos. Eu abençoo, Senhor, o encerramento desse ano. Eu abençoo a vida deles e essa virada, essa entrada no ano de 2021. Sejam eles acompanhados pelo Senhor, sejam eles fortalecidos pelo Senhor, sejam eles orientados pelo Senhor, sejam eles guardados por Ti. Abençoe cada casa, cada lar, cada família, cada um de nós. Deus, nós não abrimos mão da Tua presença para conosco. Nós queremos viver um tempo de intimidade contigo, nos refugiando em Ti e no Senhor, fortalecendo e enchendo o nosso coração de esperança. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, eu abençoo a nossa cidade, eu abençoo o nosso país, a nossa nação. Nos dê um novo tempo dirigido por Ti, guardado por Ti e abençoado por Ti. Nos livra, Senhor, dos escândalos, da humilhação, da vergonha e das tragédias. E esteja conosco e nos dê uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que é nosso, que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso maravilhoso, eterno e gracioso Pai, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação e os dons do Espírito seja com você, com a sua família, hoje, no ano de 2021 e todos os dias da sua vida, para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana maravilhosa em Jesus. Um forte abraço.